quero compartilhar com os irmãos hoje. E conforme a promessa de Deus para nós, nesse ano da aceleração. Desde a virada do ano nós temos falado a respeito dessa aceleração que o Senhor colocou no nosso coração e já está operando na vida de muitos irmãos. O título da mensagem hoje é o tabernáculo caído de Davi. Esse texto está registrado inicialmente lá no Velho Testamento através de uma profecia do profeta Amós. O profeta Amós, ele viveu ali em torno de 750, 800 anos antes de Cristo. Então, antes do Senhor Jesus se fazer carne aqui na terra, esse profeta também era mais um que estava anunciando profeticamente a vinda do Messias e aquilo que aconteceria a partir da sua vinda. Então, o livro do profeta Amós, capítulo 9, a partir do verso 11, está escrito: naquele dia, o profeta falando, naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. E aí no verso 13, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Então aqui nós vemos no verso 13 a promessa de Deus dessa aceleração, aonde o que estava jogando a semente já teria logo atrás dele alguém colhendo fruto. Eis que vem dias, o profeta está falando. Mas no verso 11, que forma o contexto da promessa, nós vemos que Deus está falando que vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Então, no contexto dessa promessa, nós vemos aqui nesse texto que primeiro Deus estaria restaurando o tabernáculo caído de Davi, e depois, em consequência dessa restauração, viriam dias em que o que semeia vem logo atrás o que ceifa, o que planta já está logo atrás alguém colhendo o fruto. Então nós estamos debaixo dessa promessa de aceleração, mas nós precisamos compreender o que é que Deus está falando aqui a respeito da restauração, da reconstrução, do levantar do tabernáculo caído de Davi, para que nós possamos nos apropriar, tomar posse, receber na nossa vida esse mover de aceleração. Então ele está falando aqui do tabernáculo de Davi, e a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que essa aceleração, ela está totalmente ligada à reconstrução do tabernáculo, o levantar do tabernáculo de Davi. E a promessa do Senhor é que Ele vai, além de levantar, de restaurar o tabernáculo, Ele vai reparar as brechas, vai restaurar, vai edificar. Nós vemos que Jesus fala que Ele está edificando a igreja. Quando Jesus esteve aqui, nós vemos em Mateus 16 que Ele falou que Ele edificaria a sua igreja, Ele estaria construindo a sua igreja. E nós vemos o profeta falando da parte de Deus, que Deus estaria agora edificando, restaurando, levantando novamente o tabernáculo caído de Davi. E nós vemos que esse tabernáculo aponta para a igreja. O tabernáculo de Davi no Velho Testamento aponta para a igreja. Nós vemos Tiago falando isso lá no livro de Atos, capítulo 15, verso 16, nós vemos ali o apóstolo Tiago falando a respeito dessa profecia de Amós. Ele diz: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Aqui já é Tiago, Novo Testamento. A igreja já estava constituída ali no livro de Atos, e agora o apóstolo Tiago estava mencionando, fazendo menção dessa profecia que foi feita mais de 700 anos antes de Cristo. Nós temos falado nesses últimos domingos que depois que o Senhor ressuscitou, Ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Quando o Senhor soprou o Espírito, nós cremos que naquele momento eles foram salvos. É a nossa experiência de salvação. No primeiro momento, o Espírito Santo faz de nós habitação, nos tornamos templo do Espírito Santo. Mas 50 dias depois que o Senhor soprou o Espírito, veio o dia de Pentecostes, e agora o Espírito Santo veio com poder e revestiu cada um deles do poder do alto. É o batismo do Espírito Santo.
E foi nesse momento que a igreja foi gerada pelo poder do Espírito Santo. E a partir daquele momento, nós vimos domingo passado que no primeiro discurso de Pedro, agora cheio do Espírito Santo, quase 3.000 pessoas se converteram, pelo poder do Espírito Santo que estava operando agora através da vida de Pedro. É o mesmo poder que foi liberado para nós, no dia que você nasceu de novo, creu com o coração, confessou com a boca, o Espírito Santo passou a habitar em você, é o selo, a garantia da sua salvação. Mas há uma outra experiência, quando nós somos revestidos do poder do alto para testemunhar, é o que Jesus fala. E a igreja nasceu naquele momento, e os irmãos começaram a pregar o Evangelho, e a cada dia ia sendo acrescentado à vida da igreja aqueles que estavam sendo salvos. Os números dos discípulos foram multiplicando, mas a igreja era jovem, era uma igreja ainda jovem, cheia da vida de Deus, mas os irmãos viviam misturados com os judeus, não havia separação, não tinha diferença entre os irmãos da igreja e os judeus. Eles reuniam no templo, de casa em casa. Então onde os irmãos estavam, os judeus também estavam, e eles estavam muito envolvidos ainda com a lei de Moisés e com as tradições também judaicas. Os irmãos desfrutavam, nós lemos o livro de Atos e vemos como eles desfrutavam do poder do Espírito Santo, da vida de Deus. Mas muitos deles ainda estavam ligados à lei, muitos deles ainda estavam vivendo conforme os princípios da lei. Eram judeus, eles estavam debaixo da lei, converteram, receberam o Espírito Santo, poder do Espírito Santo, mas ainda tinha no coração os princípios da lei. Isso acabou gerando um grande problema na igreja naquele tempo. Chegou ao ponto do apóstolo Paulo ter que resistir duramente a Pedro, por causa de uma situação que aconteceu. Nós vemos isso lá no livro de Gálatas, Paulo falando, Gálatas capítulo 2, a partir do verso 11. Aqui eles estavam reunidos lá em Antioquia, e Pedro estava junto com os irmãos, comendo com os irmãos, reunido com os irmãos, mas de repente chegou um grupo de irmãos de Jerusalém, da parte de Tiago, o texto fala, e Pedro saiu de perto dos irmãos que eram gentios. Então está escrito lá, Paulo falando: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Por que ele se tornou repreensível? Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Os da circuncisão eram os judeus que tinham chegado ali, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como os judeus? Eles estavam reunidos ali, e Pedro estava no meio dos irmãos, comendo com os irmãos, aquilo que era condenado pela lei, mas ele estava à vontade, era a igreja do Senhor. Mas de repente chegou outros crentes, não eram judeus que chegaram ali, chegaram da parte de Tiago. Tiago era o irmão do Senhor, que agora era o líder da igreja em Jerusalém. Quando eles chegaram ali, eles eram os chamados judaizantes, eram crentes, mas judaizantes, que ainda estavam ali defendendo os preceitos da lei. E quando eles chegaram, Pedro, de fininho, saiu de perto dos irmãos, parou de comer com os irmãos, e de repente se apartou, para não ficar junto com os gentios, que eram os princípios da lei. Porque tinha muitos irmãos, especialmente esses da turma de Tiago, que estavam ensinando na igreja, que além de crer, além da graça mediante a fé, precisavam ainda fazer a circuncisão, guardar o sábado, cumprir os mandamentos da lei para serem salvos. O que esses irmãos estavam fazendo era acrescentando a salvação pela graça mediante a fé, a lei. Tudo bem, gentil, você recebeu Jesus, você foi até batizado no Espírito Santo, mas não pode negligenciar os preceitos da lei. E isso era tão forte, tão pesado, que o próprio Pedro, que havia sido usado na casa de Cornélio, acabou afinando perto deles. Mas estava lá Paulo e Barnabé, levantado pelo Espírito Santo, para resistir a esse tipo de ensino. Paulo e Barnabé se opôs contrário àquele ensino, para enfatizar que a salvação
é pela graça mediante a fé, simplesmente. Que a morte do Senhor era suficiente para salvar e não precisava acrescentar nada da lei. Mas isso aqui gerou um conflito muito grande, a ponto dos apóstolos de Jerusalém fazer ali o primeiro concílio da igreja, para discutir esse assunto, que houve uma divisão na igreja, aqueles que criam que era apenas pela graça mediante a fé, e outros que estavam acrescentando a lei, e eles fizeram essa reunião, e qual que era a questão que eles tinham que resolver lá? É que se os gentios precisavam cumprir a lei de Moisés para serem salvos, ou não precisavam cumprir. Então chegou um momento na igreja de Atos, que eles tiveram que fazer uma reunião entre os apóstolos, para resolver essa situação, porque agora os gentios estavam convertendo, mas os gentios não conheciam a lei, não eram circuncidados, e essa reunião aconteceu lá em Jerusalém, e houve um debate muito grande, e num determinado momento Pedro se levantou, e falou a respeito da experiência que ele teve na casa de Cornélio. Aqui Pedro agora ficou firmado na verdade, está escrito em Atos 15 a partir do verso 7, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Pedro chegou, explicou para eles, lembrou eles, foi Deus que me usou para pregar lá na casa de Cornélio, um gentil, e lá Deus confirmou derramando o Espírito Santo. Mas depois que Pedro explicou isso para eles, Pedro agora, inspirado pelo Espírito Santo, liberou uma palavra muito séria, que é muito importante para nós nos dias de hoje. Atos 15 a partir do verso 10, ele disse: agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Esse concílio estava decidindo algo muito importante, e muitas pessoas pensam que eles estavam tratando apenas da circuncisão, que o que os judaizantes estavam querendo era apenas que agora os gentios que crescem fizessem a circuncisão. Mas o que Paulo estava defendendo e que Pedro está falando aqui, não tem que fazer circuncisão nenhuma. Nós vemos depois Paulo falando em outra carta que a circuncisão é no coração, não é a circuncisão da carne. Como crente é aquele que é crente do coração, judeu é aquele que é judeu no coração, e não aqueles que são judeus na carne. Então a discussão aqui vai muito além dos gentios serem circuncidados para confirmar a salvação. Agora nós precisamos observar que naquele tempo e hoje também, ninguém fala que a salvação é pela graça mais o cumprimento da lei. Nós não vemos que eles estão discutindo aqui que a salvação é pelas obras. Você não vê lá, e nem hoje, nenhuma igreja evangélica fala que a salvação é por meio de obras, nenhuma. Toda a igreja evangélica que crê no Senhor Jesus, a salvação é pela graça. O problema que aconteceu lá em Jerusalém, e acontece hoje ainda em muitas igrejas, é a partir do momento que são salvos, que eles creem que depois que são salvos pela graça mediante a fé, precisam também cumprir mandamentos da lei. Naquele tempo surgiu essa questão, e eles resolveram aqui, nós vamos ver isso, mas ainda hoje tem pessoas que estão presas nessa mesma questão, e nós vemos na continuação do texto que Tiago, irmão do Senhor, se levanta e libera uma palavra para colocar fim a essa discussão. Tiago agora, o líder da igreja em Jerusalém, ele coloca fim a essa questão de ter que cumprir a lei depois que foi salvo. E o que ele fala é exatamente da profecia de Amós, que nós lemos no início. Ele faz menção da profecia de Amós, dizendo que a igreja era o tabernáculo de Davi, que agora Deus estava reconstruindo, restaurando as brechas. Olha o que está escrito lá em Atos 15 a partir do verso 13. Depois que eles terminaram, depois que Pedro e toda aquela discussão, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios,
a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens, os gentios, busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor. O que Tiago estava falando aqui era que a conversão dos gentios, a partir do momento que Deus estava recebendo agora os gentios, isso fazia parte do cumprimento da profecia de Amós. A partir do momento que os gentios foram aceitos por Deus, que deu para eles o Espírito e ainda derramou o poder do alto sobre eles, Tiago está falando, isso aqui faz parte do cumprimento da profecia de Amós, que está falando que vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Está falando exatamente isso, que a restauração do tabernáculo caído de Davi aconteceria para que todos os homens, judeus e gentios, pudessem buscar o Senhor. Ele ainda fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor seria salvo. Tiago está afirmando aqui que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, foi o dia do qual Amós se referia. Nós vemos que Amós fala naquele dia. Que dia? No dia do Pentecostes, quando o Espírito foi derramado. Então a reconstrução, a restauração do tabernáculo de Davi foi quando o Senhor estabeleceu a igreja, quando a igreja nasceu. Naquele dia, Amós, é impressionante, Amós viu aquele dia e ele profetizou: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas. Naquele dia, Deus estava agora restaurando, colocando de novo em funcionamento o tabernáculo de Davi. E foi nesse momento que, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor levantou das suas ruínas. E a partir daquele dia, todos que invocam o nome do Senhor são salvos, tanto judeus quanto gentios. Por isso nós vemos Paulo falando, fazendo menção de uma outra profecia também, lá em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A partir do dia do Pentecostes, quando os discípulos agora estavam prontos para pregar o Evangelho, a partir daquele dia Deus restaurou o tabernáculo caído de Davi, e a partir daquele dia todos, de qualquer lugar do mundo, de qualquer nação, de qualquer religião, que invocar o nome do Senhor seria salvo. E nós temos a graça de estar vivendo esse tempo, o tempo que o tabernáculo caído de Davi foi restaurado. Nós estamos vivendo o tempo de salvação, nós estamos vivendo um tempo da graça, onde a salvação é pela graça mediante a fé. E para nós, da videira e da vinha, especialmente nesse ano que o Senhor liberou para nós essa palavra profética, que é o ano da aceleração. Então esse é o ano que nós veremos muitas pessoas que talvez você nunca imaginou que se converteria, convertendo. Nós precisamos crer nessa palavra para você orar, para você nesse tempo de jejum colocar diante de Deus seus familiares, seu chefe, seus colegas de trabalho, de escola. Nós estamos debaixo de uma promessa de aceleração, de salvação. E nós vemos que o tabernáculo foi restaurado lá no livro de Atos, mas hoje Deus liberou essa palavra para nós, para que nós possamos nos apropriar dela e abrir a nossa boca em oração. O Eduardo estava conduzindo a oração aqui. Nós temos um roteiro de oração por salvação. Por que as pessoas não convertem? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então nós precisamos quebrar as cadeias do diabo que está cegando. Precisamos ordenar que o diabo solte o entendimento. Também Jesus fala que o Espírito Santo viria para convencer. Então nós oramos também para que o Espírito convença essas pessoas que ainda não foram do pecado, porque não creem em Jesus. O pecado que condena lá fora não é o adultério, não é a prostituição, não é o roubo. O pecado que condena é não crer no Salvador. E é o Espírito Santo que convence a respeito do pecado. E nós oramos para que sejam convencidos também a respeito da justiça que foi realizada na cruz. A partir do momento que ele é convencido do pecado, eles veem agora que está condenado e clama por salvação. Agora nós apresentamos a justiça que já foi realizada, que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. E o Espírito Santo também convence do juízo. Todos aqueles que não crê estarão condenados ao fogo eterno. Então nós somos esse povo que fomos chamados para anunciar, para falar. Então nós oramos quebrando o poder do diabo, clamamos para que o Espírito Santo convença.
pedimos uma oportunidade para Deus, para que Ele nos conceda a oportunidade de evangelizar, de falar do amor de Deus. Isso é para todos nós, não é para pastor apenas. Todos nós somos sacerdotes, amém? Sacerdote é aquele que leva as pessoas para Deus e traz Deus para as pessoas. E nós estamos nessa campanha de jejum e oração, e nós queremos ver centenas de pessoas nascendo de novo. Meu apelo para você é que creia na palavra de Deus, de que você é um sacerdote, e a palavra está perto de ti, na tua boca. Se você abrir a boca, pessoas vão crer, porque o poder do Espírito Santo que opera através da sua vida, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, amém? Então nesse ano, nesse tempo, nós estamos vivendo esse momento dessa aceleração, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, aonde nós estamos, onde você está, Deus pode operar ali salvação, acelerar esse processo na vida das pessoas. O que era o tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi era uma tenda que foi levantada em Jerusalém, quando ele levou a arca da aliança para Jerusalém. Os irmãos sabem que a arca ficava no tabernáculo de Moisés, mas teve um dia que os filhos do sacerdote pegou a arca e levou para uma guerra que Deus não mandou, e naquele dia a arca foi perdida. Os filisteus tomaram a arca do povo de Deus, e a partir daquele dia nunca mais a arca voltou para o tabernáculo de Moisés, nunca mais a arca da aliança, que representa a presença de Deus, voltou para o tabernáculo da lei. Teve todas umas circunstâncias que Davi tentou levar para Jerusalém a arca, mas ele tentou fazer no esforço próprio, usando o carro de boi, a maneira que os filisteus usaram para devolver a arca para o povo de Deus. Não funcionou, mas depois Davi foi e cumpriu todo o ritual que era necessário, e levou e colocou a arca da aliança lá em Jerusalém, e ele colocou dentro desse tabernáculo que é chamado o tabernáculo de Davi. Davi tinha no seu coração o desejo de que a arca fosse colocada no centro da vida de Israel. Davi tinha um coração para Deus, Davi tinha esse coração pela presença de Deus. Então ele levou a arca para o Monte Sião. Monte Sião é um outro nome para Jerusalém. Davi levantou o seu tabernáculo, uma tenda ali, e levou a arca e colocou lá. Por isso nós vemos Hebreus falando que nós estamos hoje no Monte Sinai, não estamos mais no Monte Sinai, estamos no Monte Sião. Hebreus 12, 22 está escrito: mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, Jerusalém, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Diga glória a Deus. Nós somos esse povo aqui, que o nosso nome está rolado no céu. O que Davi fez? Levando a arca para Jerusalém, ali foi estabelecido o tabernáculo dele, que aponta para a igreja. Então nós não habitamos mais no Monte Sinai, nós estamos agora no Monte Sião. Naquele tempo a arca representava a presença de Deus, e Davi amava a presença de Deus. Você vê em muitos salmos, no Salmo 27 por exemplo, você vê Davi falando, Salmo 27, 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi amava a presença, buscava a presença. Por isso no seu coração ele colocou: eu vou levar a arca, que é a presença de Deus, para Jerusalém, para que eu possa estar ali todos os dias. E foi o que ele fez. A arca da aliança no Novo Testamento aponta para o Senhor Jesus. Nós temos a presença de Deus hoje, na pessoa do Espírito Santo. É a arca que nós temos. A presença de Deus no Velho Testamento estava na arca, mas hoje o próprio Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, é que traz a unção, que traz essa percepção da presença. E nós percebemos a presença. Não é pela fé que nós percebemos a presença. Você chega em determinados ambientes, você percebe, tem presença de Deus neste lugar. Nós oramos, nós amamos a presença, nós desejamos a presença, nós invocamos a presença, porque nós, como Davi, queremos a presença de Deus, porque é Ele que está nos edificando. E tudo que nós fazemos em relação a Jesus, o Filho de Deus, o Pai faz por nós também. Se nós aceitamos Jesus, o Pai nos aceita. Se nós honramos Jesus, o Filho, o Pai nos honra.
Mas se por outro lado nós rejeitamos o Filho, o Pai também nos rejeita. Se nós desprezamos o Filho, o Pai também nos despreza. Essa é a condição para ser salvo. Aceita Jesus, você é aceito pelo Pai. Recebe o Filho, o Pai te recebe também, porque nós somos colocados nele. Hoje nós vamos celebrar a ceia, e todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós celebramos o corpo que foi partido, o sangue que foi derramado em nosso favor. Quando nós recebemos o sacrifício da cruz, a obra que foi realizada, o Pai nos recebe na sua presença. Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o caminho é a cruz, onde ele foi pregado, onde o corpo foi moído e o sangue derramado. O caminho de voltarmos para o nosso Pai, nosso Criador, é através do Cristo morto e ressuscitado. É o que nós celebramos na ceia. Isso é o caminho da salvação. Agora a pergunta aqui é: por que Deus falou através do profeta Amós que ele ia restaurar o tabernáculo caído de Davi e não o tabernáculo de Moisés? Ou por que não iria restaurar o templo de Salomão com toda a sua glória? Cada uma dessas edificações eram obras de Deus. O tabernáculo de Moisés foi Deus que estabeleceu tudo que estava ali. O templo de Salomão foi Deus que estabeleceu. Mas por que ele decidiu restaurar o tabernáculo caído de Davi e não as outras obras? Essa é uma boa pergunta para nós nos dias de hoje, desde os dias de Atos, que nós vimos aqui no concílio da igreja. A resposta dessa pergunta é porque o tabernáculo de Davi, ele foi criado por causa do amor, por causa desse desejo profundo de ter a presença de Deus. O tabernáculo de Davi apontava para a igreja do Novo Testamento. Então Deus não ia restaurar o tabernáculo da lei. Deus estava restaurando agora o tabernáculo onde as pessoas buscavam a presença, amavam a presença. Quase que podemos dizer, cumprindo o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Davi era o homem segundo o coração de Deus que desejava essa presença. E daquele tabernáculo ali, as pessoas cultuavam a Deus, não tinha separação. Por isso Deus está restaurou agora no Novo Testamento o tabernáculo caído de Davi. Eu queria ver com os irmãos algumas diferenças entre o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. É muito importante para nós hoje, porque nós tenhamos o coração firmado na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muitos irmãos estão presos na lei, amém pela vida deles, mas nós precisamos andar conforme a verdade, e a verdade é Jesus, que veio cheio de graça e de verdade, e habitou entre nós, habitou e habita na pessoa do Espírito Santo. Então a primeira diferença do tabernáculo de Moisés do tabernáculo de Davi é que o tabernáculo de Moisés foi levantado no Monte Sinai, e o tabernáculo de Davi no Monte Sião, em Jerusalém. O Monte Sinai, os irmãos sabem que aponta para a lei, foi onde Deus deu a lei, e o Monte Sião aponta para a graça, é onde Davi estabeleceu o seu tabernáculo, que todas as pessoas tinham acesso. O tabernáculo de Moisés simboliza a lei, a antiga aliança, e o tabernáculo de Davi representa a graça e a nova e eterna aliança. O Monte Sinai aconteceu aquela situação do bezerro de ouro, e por causa daquilo foi estabelecido um clero. Então o Monte Sinai é o lugar do clericalismo, é onde Deus separou uma tribo sacerdotal. Mas no Monte Sião todos são sacerdotes, aleluia. No Monte Sião todos são sacerdotes e podiam ministrar diante de Deus. A vontade de Deus era de fazer Israel uma nação de sacerdote. Nós vemos isso lá em Deuteronômio capítulo 19, a partir do verso 5. Olha o que está falando lá. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdote e nação santa. Aqui Deus estava falando que ele tinha escolhido os descendentes de Abraão para ser uma nação santa, propriedade exclusiva dele, uma nação de sacerdotes reais. Mas não aconteceu. Não aconteceu porque ali no Monte Sinai aconteceu aquela situação, e aí Deus separou uma tribo apenas.
mas no Monte Sião, todos nós somos sacerdotes. Nós vemos Pedro falando isso, 1 Pedro 2,9, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia. Aquilo que Deus havia preparado para Israel, não funcionou, cumpriu na igreja. Foi quando Deus restaurou o tabernáculo caído de Davi, agora Ele estabeleceu uma nação de reis e sacerdotes, que podemos ministrar da parte de Deus. O que o povo de Israel fez foi pedir para Moisés: Moisés, vai lá, você fala com Deus, e depois você vem e fala para nós, o que foi que Deus falou. Qual que era o problema deles? Eles tinham medo de Deus, eles tinham medo de ser consumidos, apesar de Deus ter escolhido, apesar de Deus ter tirado com mão forte lá do Egito, apesar de Deus ter levado ele ali às portas de Canaã, eles não aceitaram, eles tinham medo de Deus, eles não se sentiam merecedores, já ouviu falar disso? Eles não se sentiam dignos de ser sacerdotes, eles tinham medo de ser consumidos. Eles falam em Êxodo capítulo 20, verso 19, disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Deus escolheu eles, Deus nos escolheu para ser essa nação de sacerdote, nação santa, para reinar na terra, reinar em vida. Eles não aceitaram, eles ficaram com medo. Tem muito irmão aí com medo? Sim ou não? Tem muito irmão aí com medo. Tem muito irmão aí que fala: não, isso é só para pastor, né? Tem muitos irmãos que estabelecem um clero. Hoje, na nova aliança, tem muitas igrejas clericais. Você vê lá nas igrejas de Apocalipse, lá, fazendo menção dos nicolaítas, que é o alto clero. Tem um grupo de pessoas que são especiais, e tem os leigos, os que não sabem nada. E por que as pessoas fazem isso? Porque tem medo, assim como Israel teve medo. E aí nós vemos aqui, que o verdadeiro sacerdócio, ele só é possível pela graça. Se você confia na graça de Deus, você crê que Ele te escolheu, e agora você pode falar da parte dEle. Quantos irmãos não pregam o Evangelho? Quantos irmãos não aceitam liderar uma célula, porque eles acham que são indignos, não estão preparados? Quantos irmãos se ocultam? Existem aqueles crentes que o pastor Luiz fala de agente secreto, trabalham na empresa, mas ninguém sabe que ele é crente, porque tem medo de falar. E se eu falar e Deus me consumir e mandar fogo do céu? Hoje, na nova aliança, estão como os judeus com medo de Deus. Mas quando nós cremos na graça do Senhor Jesus, nós desfrutamos do amor do Pai. Então nós temos comunhão do Espírito Santo para falar, para anunciar, para proclamar as virtudes daquele que nos transportou do império das trevas. Não estamos mais no império das trevas, fazemos parte do reino da maravilhosa luz, podemos anunciar essa luz que habita em nós. Essa é uma diferença básica do tabernáculo de Moisés para o tabernáculo de Davi. Lá tinha um clero, mas no tabernáculo de Davi, todos ministravam na presença de Deus, não tinha separação. Nunca foi propósito de Deus relacionar com o homem tendo a lei como base. Deus é o Deus da graça, desde a criação. Quando você vê ali em Gênesis capítulo 1, Deus preparando a terra, tirando a terra do caos, depois que estava tudo pronto, aí Ele criou o homem e colocou naquele lugar. É graça ou não é graça? Poderia ter criado o homem quando a terra estava em trevas, vazia, cheia de caos. Agora resolve esse negócio aí. Mas não, Deus preparou tudo, já estava manifestando graça. Por isso, nós hoje estamos no Monte Sião. Deus mudou de monte. Houve um tempo que Deus estava no Monte Sinai, mas hoje Ele não está mais lá, Ele mudou de monte, está no Monte Sião. E a única maneira que nós temos de relacionar, de exercermos o nosso sacerdócio é pela graça. E nesse ano da aceleração especialmente, a aceleração também é pela graça. Você pode orar com ousadia, porque é pela graça, não é por merecimento. Às vezes o irmão está precisando que Deus acelere uma área, mas ele está tentando resolver alguma coisa primeiro. Tem que resolver primeiro isso aqui, pastor, para depois eu pedir com ousadia. Não, a aceleração também é pela graça. A salvação é pela graça, a vida cristã é pela graça, e o milagre de Deus na nossa vida também é pela graça.
Se você for esperar merecer alguma coisa pela sua justiça própria, você está fora. Se você quer relacionar com Deus com base na lei, Ele vai relacionar com você com base na lei, e vai esperar você cumprir os mandamentos. Mas se você chega diante de Deus, confiando na graça, crendo que já foi restaurado o tabernáculo caído de Davi, que é onde você habita hoje, então você vai poder desfrutar disso tudo. Nós vemos Davi no Velho Testamento, tinha a revelação da graça. Isso aqui é chocante, porque tem muitos irmãos que hoje não tem. Olha o que Davi fala no Salmo 63, verso 3: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Davi não tinha problema de louvar Deus, de entrar na presença de Deus. Ele conhecia a graça do nosso Deus. Segunda diferença do tabernáculo de Moisés para o tabernáculo de Davi, é que no tabernáculo de Moisés tinha sacrifício todos os dias, todos os anos. Mas no tabernáculo de Davi houve sacrifício só quando ele levou a arca para lá, uma única vez. Então no tabernáculo de Moisés, todos os dias os sacerdotes estavam ali ministrando, sacrificando os animais, fazendo todas aquelas ofertas lá, porque o sangue de touro e de bodes não era capaz de lavar o pecado. O máximo cobria o pecado, está escrito em Hebreus 10, a partir do verso 3. Entretanto, nesses sacrifícios que eram feitos lá no tabernáculo de Moisés, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então todo dia tinha que fazer o sacrifício, porque o sangue dos animais cobria o pecado, não resolvia. Então todos os anos tinha lá o dia do Yom Kippur, que o próprio sumo sacerdote tinha que primeiro fazer o sacrifício para ele poder entrar na presença de Deus. Para que o próprio sumo sacerdote, o mais alto clero, entrasse no Santo dos Santos, primeiro ele tinha que sacrificar um animal, porque senão ele morreria lá dentro. Mas no Monte Sião, só houve um sacrifício, foi quando Davi levou a arca. A partir daquele dia não tinha mais sacrifícios lá, não tinha mais rituais, todos ministravam, louvavam e adoravam na presença de Deus, não precisava mais de sacrifícios para entrar na presença de Deus. É o que aconteceu quando Jesus veio. Jesus derramou seu sangue uma vez por todas, o precioso sangue, como a Bíblia diz, e depois de fazer a expiação, depois de lavar todo o pecado, ele assentou à destra de Deus. Tem outra coisa importante no Velho Testamento: os sacerdotes, os levitas, não podiam sentar no templo nem no tabernáculo. Eles não podiam sentar porque a obra não completava nunca. A obra deles nunca terminava, de geração em geração o sacerdócio ia passando, e ninguém podia sentar dentro do templo ou do tabernáculo, porque a obra não estava encerrada. Mas Jesus veio, e a Bíblia diz que assentou à destra da majestade. Por que ele assentou? Porque agora a obra está consumada, agora foi resolvido. Nós vemos escrito, Pedro falando, 1 Pedro 3,18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados pelo seu sangue, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assentou, posição de descanso. 1 Pedro 1,19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E ainda Hebreus capítulo 9, verso 12: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Consumado, a obra foi consumada. Nós não estamos mais no Monte Sinai, nós estamos agora no Monte Sião, aonde a obra está consumada, e nós podemos desfrutar continuamente da presença de Deus, do seu favor imerecido, e exercer o nosso sacerdócio. Nós cremos no sacerdócio universal. Todo aquele que crê se torna sacerdote, mais que sacerdote, reis. Podemos reinar em vida contra o império das trevas, porque nós não fazemos mais, nós não temos mais nada a ver com o império das trevas. Fomos transportados de lá, fomos tirados de lá, mas tem muito irmão que acha que volta para lá. Não voltamos. O Espírito Santo está aí como selo, garantia de que você agora é filho amado, e você agora deve com ousadia
anunciar, proclamar as virtudes, o amor, a graça. Tem coisas que parecem muito óbvias. Nós fomos transportados lá das trevas para proclamar as virtudes. Quais são as virtudes do Senhor? O amor, a graça, a comunhão. Não juízo, não condenação. Terceira diferença do tabernáculo de Moisés com o tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Moisés, tanto no tabernáculo quanto no templo, tinha um véu que era muito grosso, que separava a presença de Deus dos homens. No tabernáculo de Davi não tinha véu nenhum, o acesso era livre, as pessoas chegavam e olhavam para a arca, os querubins em cima da arca. Mas no tabernáculo de Moisés, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de aspergir o sangue ali pelo seu próprio pecado, podia entrar na presença de Deus, que estava além do véu. Só podia passar o véu que separava uma vez por ano um homem para ministrar diante de Deus. As pessoas não tinham acesso, nem os sacerdotes tinham acesso, apenas o sumo sacerdote. Eles não podiam entrar. Mas pior do que o homem não poder entrar, era o próprio Deus não podia sair. Deus não podia sair do santo dos santos, Ele não podia levar a presença dEle, porque se Ele fosse na presença das pessoas, as pessoas seriam consumidas. Então Deus criou ali o tabernáculo, o templo, aonde Ele passou a habitar. Deus habitava unicamente naquele lugar. Isso é maravilhoso, irmãos, porque hoje Deus habita no coração de cada um de nós, cada um dos filhos. Deus habita hoje, fez de nós o seu templo, o seu tabernáculo. Deus tabernaculou conosco. Então nós vemos lá que Deus não podia sair, mas no dia que o Senhor Jesus disse lá na cruz, está consumado, o que a Bíblia fala? Esse véu que separava, rasgou de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. É um poder que veio do alto e abriu o véu. E agora as pessoas podem entrar com ousadia na presença. Mas mais do que nós podemos entrar, Deus agora podia sair e vir habitar no meio do seu povo. Antes Deus habitava no meio, você vê o tabernáculo, as tribos em volta, Deus estava lá no meio. Mas hoje Deus veio habitar em nós. Nós estamos em Cristo. O próprio Deus agora poderia sair, depois que o véu foi rasgado, e foi rasgado pela carne de Jesus, nós vamos ler. Agora nós temos livre acesso, mas mais do que isso, Deus pôde sair e habitar no meio do seu povo, convencer o povo do pecado. Isso está escrito lá em Marcos capítulo 15, verso 37. Mas Jesus, dando um grande brado lá na cruz, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Hebreus 10, verso 19 fala: tendo pois, irmãos, agora, porque o véu rasgou, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Jesus é o mediador. Aquele véu aponta para o Senhor Jesus. Se você olhar para aquele véu que tinha lá, aquele véu sendo rasgado, era Jesus morrendo na cruz, o seu corpo sendo moído, o seu sangue sendo derramado, abrindo o caminho, acesso para nós entrarmos lá. Por isso diz Hebreus, intrepidez para entrar no santo dos santos, na presença do Pai, porque Ele abriu pela sua carne. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor, que foi lá na cruz que Ele abriu o véu, para que nós pudéssemos entrar e para que Deus pudesse sair. Fomos lavados pelo sangue e unidos ao Senhor em um só Espírito. Quarta diferença do tabernáculo de Moisés com o tabernáculo de Davi é que no tabernáculo de Moisés tinha os rituais, todos os ritos da lei, mas no tabernáculo de Davi tinha a glória da presença de Deus. Então, quando Davi levou a arca para Jerusalém e colocou no seu tabernáculo, o tabernáculo de Moisés continuou. Não desmancharam o tabernáculo de Moisés. Desde que a arca foi roubada pelos filisteus, os sacerdotes continuaram todos os dias fazendo tudo a mesma coisa. Os sacerdotes faziam o sacrifício diário, os sacerdotes todo sábado trocavam os pães da preposição, todos os dias colocavam o azeite do incenso. Os rituais continuaram o mesmo, sem a presença, sem a arca. A arca saiu, a presença de Deus saiu, mas continuou o ritual.
Ritual frio sem a presença de Deus. Em 2 lugares, primeiro em Siló e depois em Gibeon. Mas a arca não estava lá. Os sacerdotes, os levitas, com toda aquela pompa, com todo aquele aparato, estavam lá ministrando diante de Deus, sem a presença de Deus. Não tinha presença mais, mas eles estavam fazendo tudo normalmente, como se tivesse a presença. O trabalho deles continuaram mesmo sem a arca, por muitos anos. Infelizmente, esse é um quadro de muitas igrejas, de muitas reuniões de igreja. Tem a reunião, mas não tem presença. Infelizmente tem igrejas que você vai, que você entra lá, você não percebe nada. Como eu falei agora há pouco, você não percebe a presença de Deus pela fé. Não, eu creio que Deus está aqui. Não, tem uma presença, tem uma unção, tem uma glória. Tem uma glória quando você chega no lugar. Eu louvo a Deus, porque muitos irmãos testemunham aqui, que quando entram aqui pela primeira vez, eles percebem que aqui tem presença. Mas nós importamos com a presença, nós oramos pela presença, nós amamos a presença. Eu particularmente, eu oro, Senhor, não deixa a gente reunir em lugar nenhum, se não tiver a sua presença. Porque o que faz a diferença é a presença de Deus, é Ele que está nos edificando. Você nunca deve aceitar, líder de célula, uma reunião fria, sem perceber a presença. Você começou a reunião, você não está percebendo a presença, coloca uma música ungida, aumenta o volume, começa agora a ser cheio do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, com hino, entoando e cantando de louvor ao Senhor, para trazer a presença. Para nós a coisa mais importante no culto, na reunião de célula, discipulado, ou qualquer evento que nós fazemos, presença de Deus. Ontem nós tivemos aqui a Manhã da Beleza, né? A pastora, é a segunda vez que arruma aqui, tem um pessoal aí que vem para cortar cabelo, fazer maquiagem. Ontem foi só cabelo, parece uma coisa natural. Não, vamos lá só cortar o cabelo, não, tem que ter presença. Não é porque isso aqui é o templo, o tabernáculo, não, é porque nós estamos aqui. Tudo que nós fazemos porque o Senhor nos ajuntou para um propósito. Mesmo na coisa mais simples, quando você está cortando o cabelo aqui reunidos com os irmãos, que haja presença de Deus, que haja glória de Deus, para que quem está cortando seu cabelo não erre e rapa a sua cabeça, não amaldiçoe para você ficar careca, aleluia. Tem irmão que acredita, uma vez o irmão falou que você não deve cortar o cabelo com qualquer barbeiro, se você for cortar o cabelo, o cara for careca, você vai ficar careca. Então você tem que procurar alguém que tem cabelo na cabeça para cortar, porque senão seu cabelo vai embora também. Não deixa qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça, não vai que ele tem demônio, vai passar demônio para você. Jesus nunca negou de tocar em ninguém, inclusive no gadareno, o mais endemoniado que tem na Bíblia, nunca passou demônio para Jesus, pelo contrário, passou glória para eles, porque Jesus era a própria presença de Deus. Por isso toda reunião nós invocamos a presença, invocamos, Senhor, nós te invocamos a tua glória, invocamos a tua graça, enche este lugar, manifesta o seu poder, toma conta deste lugar. Assim deve ser a nossa vida, na nossa casa, onde você estiver, no seu dia, no seu trabalho. Senhor, eu invoco a tua presença, me ensina, me conduz, me guarda. Jesus fala dessas igrejas que não tinham presença. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. A igreja estava reunida como o tabernáculo de Moisés, mas o Senhor estava do lado de fora, ninguém invocou a presença dele. A igreja, não é ímpios reunidos, a igreja não tinha presença, não se importavam com a presença. O pastor Luísio falou hoje, tem muitas igrejas, se o Espírito Santo for embora, ninguém percebe, porque ninguém está interessado na presença. Davi se interessou pela presença, Davi amava a presença, por isso o Senhor está restaurou o tabernáculo caído de Davi, e não restaurou o de Moisés, nem o templo de Salomão. Quinta e última coisa, a diferença entre os dois tabernáculos, que a vontade de Deus é que a arca, a presença, esteja num tabernáculo apropriado. Deus estabeleceu o tabernáculo e colocou dentro dele a arca, foi Deus que determinou, lá para Moisés, vai construir o tabernáculo, deu todo o padrão do tabernáculo, depois mandou fazer a arca, colocar os querubins, e ali manifestou a presença.
Foi Deus que estabeleceu o tabernáculo e a arca. Essa é a vontade de Deus, que haja o tabernáculo e dentro do tabernáculo a sua presença. Para Deus tanto é importante o tabernáculo quanto a presença que se refere à arca. Mas do mesmo modo que nós vimos aqui, que houve um tempo que tinha o tabernáculo de Moisés sem a arca, houve um tempo também que pessoas desfrutavam da presença de Deus, da arca, sem o tabernáculo. Isso aconteceu em 2 lugares. Nós vemos que depois que os filisteus levaram a arca, roubaram a arca, chegou um momento que teve aquela confusão toda lá no templo deles, eles mandaram a arca de volta, e a arca ficou 20 anos na casa de um cidadão chamado Abinadab, era em Kiriat Jearim. 20 anos a arca ficou ali, na casa dele, não era um tabernáculo. Depois, quando Davi tentou levar a arca para Jerusalém, que deu errado, morreu ali 2 valentes dele, aí ela ficou 3 meses na casa de um outro homem chamado Obed-edom. Nesse tempo havia a arca, pessoas estavam desfrutando da presença, mas não tinha tabernáculo. Não muda que a vontade de Deus é que haja o tabernáculo e dentro dele a presença. Está escrito lá em 1 Samuel capítulo 7 verso 2: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos na casa de Abinadab. Depois, 2 Samuel 6:11, ficou a arca em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor, a presença dele, abençoou Obed-edom e toda a sua casa. A presença de Deus na casa, mesmo não sendo o tabernáculo, abençoou Obed-edom. Ele desfrutou de muita bênção, ele foi abençoado em tudo na vida dele. Enquanto isso, nesse mesmo tempo aqui, os rituais estavam acontecendo lá no tabernáculo de Moisés em Siló. A arca estava na casa de Obed-edom, mas o tabernáculo de Moisés estava lá funcionando sem a arca. A presença de Deus estava na casa de Obed-edom, abençoando Obed-edom, mas o tabernáculo estava funcionando normal, sem a presença. Algumas pessoas hoje em dia, alguns irmãos, eles pensam que se tiverem a arca, se tiver a presença, se nasceu de novo, não precisam do tabernáculo. O tabernáculo aponta para a igreja. Tem uma grande obra do diabo sendo realizada hoje, afirmando para as pessoas que eles não precisam de igreja, não precisa do tabernáculo, que eles podem cultuar e adorar aonde eles estiverem sozinhos. Eu não estou falando de igreja isso aqui não, tá, irmãos? Estou falando da congregação dos santos, da igreja dos primogênitos. O tabernáculo é o vaso, a arca é o tesouro dentro do tabernáculo. Paulo fala que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Não se vive um corpo sem cabeça, não há edificação fora do corpo, não se pode separar o corpo da cabeça. Paulo fala na carta aos Colossenses capítulo 1 verso 18, ele, Jesus, é a cabeça do corpo, a igreja. Depois ele fala na carta aos Efésios capítulo 4 verso 15, mas, preste atenção nesse versículo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Perceba que o verbo aqui é plural, cresçamos, não eu vou crescer. Então é a igreja, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que Paulo está falando aqui é que não há crescimento, não há edificação fora do corpo. O Senhor está edificando o corpo, está ligando cada membro do corpo uns aos outros por juntas, medulas, é onde a vida de Deus flui. Só há edificação e crescimento quando estamos vinculados pelo auxílio de junta, segundo a justa cooperação de todos. Cada membro tem a sua função no corpo. Quem está fora do corpo, ele mesmo é o cabeça. Quem está fora do corpo, ele mesmo é senhor da sua vida, não trata com ninguém, não responde a ninguém, não submete a ninguém. Quem não faz parte do corpo de Cristo, nasceu de novo, é filho de Deus, mas não há edificação, porque ele não está debaixo do cabeça, que é Cristo que está edificando o corpo. E a profecia de Amós diz que a igreja é o tabernáculo de Davi que foi restaurado. O que Amós viu foi o dia
em que todos os povos, de todas as nações, judeus ou gentios, poderiam adorar o Senhor em liberdade. Amós estava profetizando: vai haver um dia que todas as pessoas poderão invocar o nome do Senhor e serão salvas. E nós temos a graça de estarmos vivendo nesse tempo em que o tabernáculo de Davi está sendo edificado. Deus já levantou o tabernáculo de Davi no dia de Pentecostes. Agora Ele está restaurando, fechando as brechas. É o Senhor edificando a sua igreja. Nós fomos chamados pela graça de Deus para sermos um canal dessa edificação e principalmente agentes de salvação. Paulo fala que o corpo vai crescer segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. É o próprio corpo que efetua o aumento para a edificação de si mesmo em amor. É quando nós usamos da graça que nos foi concedida para sermos um canal de salvação, para que mais pedras que estão mortas rolando lá fora sejam acrescentadas a essa edificação que o próprio Senhor Jesus está fazendo, edificando casa espiritual para Deus. A casa não está pronta, a família não está completa. Nós estamos aqui para anunciar, para proclamar para aqueles que estão lá fora, os filhos pródigos que estão lá fora, pessoas que foram escolhidas antes da fundação do mundo, estão lá fora, não conhecem. Alguém precisa falar, e nós somos o povo que recebemos graça para fazer isso. Nós estamos vivendo desse tempo para sermos esse canal, e nesse ano especialmente, a promessa que nós temos está lá em Amós 9,13, naquela versão, a mensagem que os irmãos conhecem, e é verdade. Agora não vai demorar muito, é um decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar, uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só, e para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Bênção como vinho da alegria jorrando dos montes e das colinas. É a visão do profeta Amós. Queria convidar você a ficar de pé nessa hora e nós orarmos para que essa verdade queime no nosso coração. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Louvamos ao Senhor pela tua palavra. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pela palavra que foi liberada sobre nós como igreja Videira e Vinha, que esse é o ano da aceleração. Nós oramos hoje, Senhor, para que a vontade do Senhor se cumpra e que nós sejamos canal da parte do Senhor, verdadeiros sacerdotes reais, que estarão aqui nessa terra, proclamando as virtudes do Senhor, quebrando com toda a resistência e todo o poder do diabo, para que os teus filhos voltem para casa, para que os teus servos sejam alcançados, para que essa cidade, esse país conheça que há um Deus que salva, que há um Deus que manifesta graça. Nós oramos hoje, Senhor, nesse dia que celebraremos a ceia do Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos e conceda a revelação de que o véu foi partido de cima a baixo, que lá na cruz o seu corpo foi moído, liberando acesso à presença do nosso Deus e Pai, dando também, ó Deus, a possibilidade dele sair do santuário e vir habitar no meio do seu povo. Nós oramos hoje, Senhor, cumpre em nós o teu querer, cumpre em nós o teu querer, manifesta a tua graça, o teu poder, que a tua presença nunca se aparte de nós, que a cada dia nós possamos crescer em fome e sede da tua presença. Eu oro para que a cada dia, cada um dos meus irmãos possam contemplar a presença. Eu oro para que cada um de nós, Senhor, quando entrarmos num determinado lugar, as pessoas possam perceber alguém mais do que nós entramos. Eu oro para que cada um dos irmãos tenha uma experiência de serem reconhecidos como aqueles que carregam a glória do Senhor. Nós oramos hoje, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, aleluia.